Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Opa, professor. boa tarde, meu amigo. Tudo Tudo, certinho? tudo certo e com o senhor? Tudo tranquilo. Pode tirar o senhor, pode chamar de você. E aí, como é que tá? O áudio tá legal? Tudo tranquilo? Tá tudo certo. E o senhor consegue me escutar e me ouvir bem? Ou me enxergar bem? Tranquilo, tudo Pronto. perfeito aqui. Tudo Joia, de joia, boa. joia. Então podemos começar? Podemos sim. Então vamos, eu vou começar me apresentando e apresentando o NAF também. Beleza. Pronto. Eu me chamo Gabriel, sou aluno do segundo semestre do curso de Ciências Contábeis e também voluntário do NAF Unime Lauro de Freitas. E então vou falar um pouco sobre o NAF para quem não conhece. O NAF é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com as instituições de ensino superior, cujo objetivo é oferecer serviço contábil e fiscal de forma gratuita para pessoas de menor poder aquisitivo. Lembrando que o NAF não substitui um escritório de contabilidade. A nossa live de hoje é sobre desafios e perspectivas para o perito contábil. E o convidado de hoje é o professor Aldris Souza. E eu vou estar falando um pouco sobre o currículo imenso do professor. O professor Aldris Souza é contador e mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas, com mais de 20 anos de experiência na área financeira contábil, experiência no mercado financeiro como gestor de clube e de investimentos, perito criminal da Polícia Federal, com atuação na investigação de crimes financeiros, professor de graduação e pós-graduação em contabilidade na Universidade Federal da Bahia, professor de pós-graduação em contabilidade, instrutor no Instituto IFS, ministrando cursos e palestras na área contábil, financeira e de compliance. Currículo imenso, hein, professor? Nada, era para ter resumido. Então, vamos dar início com as nossas perguntas? Vamos lá, fica à vontade aí, pode começar. É um prazer tê-lo aqui conosco e tenho certeza que será uma tarde muito proveitosa. Com certeza, vamos lá. Vamos lá. Gostaria de agradecer também agradecer o convite, né, a professora Airan, que vi aqui está nos acompanhando, professora Airan Cardoso, né, uma Uhum. satisfação muito grande estar aqui com vocês, né, com a Unime, né, o NAF Unime, Vamos de lá. Lauro de Freitas. O NAF é uma iniciativa muito interessante por parte da Receita Federal, né, até porque o profissional de contabilidade ele tem uma importância ímpar, né, na gestão das empresas, sobretudo na parte, né, na parte fiscal, nas estratégias que são desenvolvidas pelas empresas. Sim. Eu também sou egresso da Receita Federal, trabalhei durante 4 anos na Receita Federal, acompanhando grandes contribuintes, e é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, professor. Também gostaria de parabenizar todos os administradores pelo seu dia. Inclusive o senhor é administrador, né? Na verdade, mestrado, né? Eu tenho Ah, mestrado em sim, sim, administração. sim. Que Não sou ótimo, que graduado, ótimo. não. Também, inicialmente, queremos agradecer a presença de todos e gostaria de lembrar também que quem tiver alguma pergunta pode estar mandando pelos comentários. E eu vou começar com as perguntas. Professor, o que é perícia contábil, perícia criminal contábil? Tem diferença? Veja só, na verdade, a perícia contábil, né, é um conjunto de técnicas e procedimentos que são voltados para apresentar, auxiliar a justiça, auxiliar um tomador de decisão, né, quando há um conflito ou há iminência de conflito. Então, por exemplo, nas situações em que duas partes estão em litígio, estão brigando, né, ou estão na iminência de entrar em litígio, né, normalmente o que é que se faz? Se busca um terceiro para pacificar esse conflito. E para auxiliar esse terceiro a pacificar esse conflito, né, quando há uma discussão técnica, a necessidade de um embasamento técnico para auxiliar a solução desse conflito, lança-se mão de quê? Da contabilidade, né, se a dúvida técnica for contábil ou financeira. Né? Então, a perícia contábil entra justamente nessa parte aí, que ela vai auxiliar a um terceiro, né, que eventualmente vai
pacificar um conflito entre duas partes, né? E para pacificar esse conflito é necessário o quê? Dirimir alguma questão técnica, né, do ponto de vista financeiro ou contábil, e aí entra a perícia contábil, né, para ajudar a solucionar e a pacificar esse conflito. Então, esses conflitos eles podem ser de todo tipo, podem ser conflitos que ocorrem naquilo que a gente chama na esfera civil e na esfera penal. Né? Na esfera civil, e tanto na esfera civil quanto na esfera penal, né, são dois tipos de processos, né, que é o processo civil, né, regido pelo Código de Processo Civil, e temos o processo penal, que é regido pelo Código de Processo Penal. Então, assim, na verdade, a função da perícia aí vai ser uma só, auxiliar um terceiro, que no caso, se for uma perícia judicial, né, vai auxiliar o juízo, né, a justiça, a solucionar esse conflito, se esse conflito for de ordem civil, né, em que há discussões patrimoniais, né, a perícia vai ser uma perícia civil. Se for no âmbito da justiça criminal, vai ser uma perícia criminal. Então, assim, é como se fosse gêneros de uma mesma espécie, né? A perícia contábil na vertente civil e na vertente criminal. O objeto de trabalho, o objeto de exame, tanto na perícia civil quanto na perícia criminal, vai ser de fato o patrimônio. Né? Lógico que, levando em consideração as diferentes situações que podem ser colocadas para o perito dirimir o conflito, né? Ajudar a solucionar o conflito. No caso da perícia civil, normalmente o que acontece? Existe, por exemplo, disputas societárias ou discussões em torno de contratos, né? Contratos que são firmados entre partes, ou ações que são movidas, por exemplo, ações trabalhistas, em que há discussão entre o empregado e o empregador, né? Há discussões também, por exemplo, relacionadas a conflitos, né, no ambiente arbitral, né, de arbitragem, que você vai ter um árbitro que vai auxiliar ali, vai solucionar aquele conflito com a ajuda de um perito. Já na seara criminal, né, a função do perito ali, ele tem uma função que a gente chama de uma função dupla. Né? Ele vai atuar tanto na investigação de delitos, né, de crimes, quanto no auxílio à justiça, né, para elucidar aquilo que a gente chama de materialização do crime. Né? Então, a perícia contábil criminal e a perícia contábil civil, né, são dois ramos diferentes, né, da perícia contábil. Né? Então, assim, não há uma diferença sob o ponto de vista principiológico, mas sim sob o ponto de vista do ambiente onde ela vai ser realizada, né? Se vai ser no ambiente judicial criminal ou no ambiente judicial civil. Mas a perícia contábil vai ser uma só, tá? Só o ambiente onde ela vai ser realizada. Certinho, professor. Então vamos para a próxima pergunta. Quem pode contratar o perito criminal contábil? Essa é uma pergunta da Nájila. Pronto. Só para esclarecer o que acontece. É uma pergunta muitíssimo interessante, foi uma das perguntas que me chamou bastante atenção. Por quê? Porque o mercado de atuação, né, a atuação de peritos, né, na área criminal, ele vem se desenvolvendo muito ao longo dos últimos anos. Né? Então, por exemplo, tanto na seara civil quanto na seara criminal, nós temos ali a figura do perito que vai auxiliar o juiz, tá? E os peritos que vão auxiliar as partes. Porque quando a gente pensa num conflito, né, você tem uma parte que está brigando com a outra. Né? Vou chamar aí de forma didática parte A e parte B. Essas duas partes estão em litígio, né? Estão brigando ali entre si. Então, o que acontece? O perito judicial, o perito oficial, ele vai auxiliar o juízo e os assistentes técnicos vão auxiliar as partes. Na esfera criminal, tá? Na esfera criminal, acontece a mesma coisa. Você pode ter ali, né, o réu, que é aquela pessoa que está sendo acusada de um determinado crime, tá? E nós temos do outro lado o Ministério Público, né, que é o órgão do Estado que vai acusar, né, que entra com a função de acusador no processo. Em ambas as situações, né, tanto na parte do Ministério Público, né, enquanto acusador, quanto na parte do réu que está sendo acusado, né, ele pode lançar mão de quê? Da figura do assistente técnico. Então, esses assistentes técnicos também são peritos, né, peritos lato sensu. Né, eles vão auxiliar as partes ali a defender os seus interesses no processo. Então, quem pode contratar um perito contábil criminal? Qualquer pessoa que esteja sendo acusada de um crime, né, que esteja respondendo por um crime.
tá? Seja num processo que já se iniciou ou num processo que ainda não se iniciou, num processo penal que ainda não se iniciou. Então, quem pode contratar? Qualquer pessoa que esteja, né, submetida a um processo criminal. Eu só gostaria de trazer mais uma outra informação, até porque, né, considerando que há muitos estudantes aqui assistindo, esse mercado de trabalho ele é um mercado de trabalho que ele possibilita atuar tanto na defesa, digamos assim, de um réu, né, quanto no polo de acusação, sendo assistente do Ministério Público, mas aí normalmente você tem que ser concursado, tá? Mas também existe um mercado de trabalho relativamente novo, que é em função da Lei 12.846 de 2013. O que é que essa lei nos trouxe, né? Essa lei é chamada Lei Anticorrupção. Essa lei anticorrupção, ela veio para quê? Para organizar, né, algumas questões relacionadas às relações entre as empresas e o poder público. E essa lei anticorrupção, ela traz no seu bojo a necessidade das empresas terem programas que a gente chama de programas de compliance, né, que são programas voltados a trabalhar dentro da conformidade da empresa, né? A empresa tem que estar em conformidade com as normas, com as leis, né, inclusive a legislação penal. Então, o que acontece? Esse profissional que vai atuar junto às empresas, né, ele pode atuar tanto como um profissional de compliance, né, que vai ajudar as empresas ali, né, a manter um programa de compliance organizado, mas também ele pode ajudar as empresas numa coisa que a gente chama de investigação interna, né? Muitas dessas empresas, elas precisam de quê? Né? Às vezes tem situações que há um determinado desvio de conduta de um empregado, de um parceiro, né, de uma empresa que faz parte daquele conjunto de organização, né, de um conglomerado organizacional. Então, o que acontece? Muitas vezes há medidas que são tomadas por esses parceiros, ou por esses, até os empregados, ou até dirigentes, né, que podem ser enquadradas naquilo que a gente coloca lá, que é a lei anticorrupção, que são ações, né, que podem provocar um determinado prejuízo ao Estado, né, por meio da corrupção, pagamento de uma propina, por exemplo. Então é muito comum, né, e a própria lei ela traz essa possibilidade da empresa contratar um investigador particular, um investigador, um perito contábil criminal, para que ele possa o quê? Fazer essa investigação interna, para que essa investigação interna ela seja utilizada pela empresa como matéria de proteção, de defesa numa eventual ação judicial que pode ser movida contra ela. Então, o perito contábil criminal ele pode atuar tanto contratado pela empresa para auxiliar a empresa, né, participar da defesa da empresa ou de pessoas físicas, né, num processo criminal já instaurado, como também ele pode ser contratado para atuar nessa parte que a gente está falando da investigação interna, que trabalha com a defesa da empresa, mas com caráter mais preventivo. Né? Porque na medida em que a empresa consegue, por exemplo, identificar condutas ilícitas dentro dos seus quadros, né, ou por empresas parceiras, elas podem promover aquilo que a gente chama que é entrar em contato com o Estado, seja com o Ministério Público, seja com algum outro órgão do Estado, a polícia, seja com as controladorias, como por exemplo a Controladoria Geral da União, para dizer o seguinte: olha, eu fiz um processo de investigação interna aqui, identifiquei esse desvio aqui, né? E essa investigação interna foi feita por quem? Por um profissional credenciado, um profissional certificado, um perito contábil criminal, né? Que esse levantamento gerou esse relatório aqui e eu estou apresentando para você, órgão do Estado, as conclusões que nós apuramos. Então, o perito contábil criminal ele pode atuar, como eu falei, tanto quando o processo já está instaurado, como também pode atuar quando o processo ainda não se iniciou, mas sim numa medida preventiva, né, levando em consideração essas questões relacionadas à lei anticorrupção. Já há isso falando do ponto de vista da participação de um profissional que não é concursado. Por quê? Porque o perito criminal oficial, né, que é o meu caso, por exemplo, eu sou um profissional concursado, eu fiz um concurso da Polícia Federal, então eu sou perito criminal federal. Lá na Polícia Federal eu trabalho exatamente fazendo perícia contábil criminal, só que eu entro nessa tríade aí, né, essa tríade que você tem o juiz e o Ministério Público e o acusado, né, e o réu, eu entro ali como auxiliar do juízo. Né? Então eu não estou pendendo nem para o lado da acusação, nem para o lado da defesa, né, do réu.
Então, como eu te falei, a gente tem uma tríade, né? Temos lá o juiz, o advogado de defesa e o Ministério Público, que é a parte que acusa, né? Eu, como perito oficial, eu vou atuar o quê? Eu vou atuar auxiliando o juiz, né, o juiz criminal, o assistente técnico da defesa, né, é um perito contábil criminal assistente, ele vai atuar ajudando a empresa, né, ou a pessoa física, se for uma pessoa física que, né, na verdade, é uma pessoa física, quando a gente fala de processo criminal, são pessoas físicas, né, mas normalmente se tem uma empresa por trás ali, porque, né, são crimes financeiros, então você tem ali, ele vai auxiliar a pessoa física e pode também auxiliar, né, ser contratado pelo Ministério Público para funcionar como assistente de acusação, né, do Ministério Público. A lógica é a mesma da perícia civil, né? Que na perícia civil você vai ter um perito judicial, né, que é um perito oficial, que não é concursado, a diferença está aí, que o perito oficial criminal ele é concursado, o perito judicial não é concursado, tá? E o perito oficial, eu costumo dizer que eu sou perito, né? O perito judicial ele não é perito, ele está perito. Por quê? Porque ele só está atuando, né, naquele processo específico, é aquilo que a gente chama de auxiliar da justiça, mas é um auxiliar da justiça que não é permanente. Né? O auxílio dele só dura enquanto o processo está andando. Depois que o processo se encerra, ele deixa de ser perito daquele processo. Né? Então, é uma área muito, muito vasta, muito interessante, né? E que, como a pergunta foi fantástica, né? É um mercado de trabalho que eu eu confesso a você, na verdade, que eu fiquei surpreso positivamente. Né? Por que surpreso positivamente? Porque eu estou militando nas redes sociais basicamente depois do carnaval. Depois do carnaval desse ano, que eu comecei a militar mais nas redes sociais. Comecei a perceber o quê? Comecei a perceber que existe uma demanda muito grande dos profissionais, das pessoas, em conhecer essa área, que é a área da perícia criminal oficial, né? Tanto da perícia judicial, civil, quanto da perícia criminal. E a gente percebe o quê? Que existe também uma grande demanda para a participação desses profissionais na condição de assistente técnico, né? Que podem ser contratados por qualquer pessoa. Mas foi muito positiva a pergunta da Nájila, não sei se eu esclareci. Perfeito, perfeito. Foi muito boa a resposta. Qual a diferença da auditoria contábil e a perícia contábil? Essa é a pergunta do voluntário Rony. A diferença de... Eu só ia dar um alô aqui para a Marirone aqui. Pode dar, fica à vontade. Depois eu falo... pronto, Marirone, trabalhei com a Marirone na Receita Federal há muitos anos. Que legal. Mas vamos lá, por favor, qual foi a pergunta? Qual a diferença da auditoria contábil e a perícia contábil? Para ser tentar ser um pouco mais didático, eu vou tentar fazer uma comparação. Né? Imagine o seguinte, que a auditoria, ela vai fazer o quê? Você contrata normalmente um auditor, né, a finalidade do auditor contábil é certificar a qualidade da informação. Então, o que acontece? A contabilidade tem uma importância fundamental, né, para a alocação de recursos, de dinheiro, né? Tem uma importância fundamental. Então, o que é que você precisa? Você precisa de alguém que certifique aquela informação que você, enquanto empresa, está prestando para o mercado, né? Para que as pessoas possam resolver se elas vão te emprestar dinheiro, se elas vão te vender alguma coisa, se você tem condições de pagar. Então, o que acontece? Essa informação contábil que é produzida, ela tem que passar pelo crivo de alguém para certificar essa informação. Então, o auditor contábil ele vai entrar o quê? Fazendo a análise das informações contábeis, né, por meio das demonstrações, né, demonstrações financeiras, e vai dizer o seguinte, essas demonstrações financeiras estão ok, estão dentro de um padrão, né, de comunicação de informação contábil, né, estão dentro de um padrão, seja os IFRS, normas internacionais de contabilidade, seja a legislação da CVM, seja a legislação do Banco Central, mas ela vai basicamente dizer o seguinte, esse conjunto de informações financeiras estão de acordo com um determinado padrão normativo. Né? E aquilo que até a própria norma costuma colocar, né? Estão livres de distorções relevantes. Então o auditor vai fazer o quê? Vai fazer a certificação daquela informação e dizer, essa informação está de acordo com um determinado padrão, né, e não há distorções relevantes em relação a esse padrão.
havendo um problema na configuração dessas informações contábeis, né, seja de qualquer ordem, seja num determinado ponto, né, de uma demonstração do balanço no ativo, no passivo, ou na DRE, nos resultados, receita, despesa, enfim, havendo algum tipo de problema ali, né, específico, em que haja necessidade de um aprofundamento, né, aí sim você vai demandar o quê? A atuação de um perito. O perito vai entrar ali para analisar uma parte do todo, mas analisar aquela parte daquele todo, né, da demonstração com um grau de profundidade tal, né, que seja capaz de auxiliar o quê? A solução daquele conflito que foi instaurado. Dirimir aquela dúvida técnica específica sobre aquele ponto específico dentro de um conjunto de demonstrações ou de um conjunto de informações contábeis. Então é como se o auditor ele fosse trabalhar sobre o todo, né, e trabalhando sobre o todo, ele vai emitir uma opinião, né, dizendo que aquele todo, né, está livre de distorções relevantes em função de um determinado padrão. Já o perito contábil não, vai trabalhar em cima de uma parte daquele todo, né, com que finalidade? Com uma finalidade muito específica e muito dirigida, né, com um foco muito bem definido. Né? Não que o foco do auditor não seja definido, mas o foco do auditor termina sendo um pouco mais amplo. Por quê? Porque ele vai analisar aquele conjunto de informações para dizer o seguinte, essas informações financeiras, né, que você está recebendo, elas estão livres de distorção relevante, comparando isso com um determinado padrão de informação contábil. É como se fosse um D para. Né? A informação que eu tenho aqui está dentro, dentro do que preconiza aquele conjunto de normas, sim. Né? Ou não. Né? Está, mas com um determinado grau de distorção que pode ser relevante ou não relevante. Tá? Já a perícia, como eu falei, ela vai atuar num ponto específico daquele conjunto de informações. Né? E sempre, o perito, quando ele for atuar aquilo ali, ele vai estar focando em quê? Auxiliar a solução de um conflito. Né? Esse conflito pode ser efetivo ou um conflito potencial, né? Como, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, que o perito ele vai atuar ali como uma espécie de consultor, né? E ele vai fazer um levantamento e apresentar um relatório ao final, né? Um parecer. Perfeito. As pessoas estão gostando muito da resposta do senhor. Ah, legal. O que é necessário para um contador se tornar perito criminal contábil? Essa é uma pergunta da Débora. Veja só, não só perito, como eu falei, se for para ser concursado, aí não tem jeito, vai ter que estudar, prestar um concurso, né, passar nesse concurso, né, no caso, concurso da Polícia Federal, eu acho que esse ano vai ter, vai ter esse ano, não sei se vai ter para perito, tá, mas basicamente ela teria que passar num concurso, né, para ser perito criminal federal ou perito criminal de algum estado, né? Porque temos também os peritos que são da Polícia Civil, né? Da Polícia Técnica. Tá? Para atuar, né, na área como profissional liberal, como perito contábil criminal, pensando nele como um profissional liberal, basicamente o que é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que estudar muito, se especializar bastante, né? Não tem jeito. Até porque a área de atuação, né, da perícia, não só da perícia civil, quanto da perícia criminal, ela demanda do profissional, né, uma necessidade, assim, um grau de qualificação diferenciado. Não é à toa que o próprio termo, né, a própria expressão perito, nos remete a um estágio superior, né, quando a gente pensa no senso comum, né, aquele cara é perito em alguma coisa. A gente imagina que ele realmente tem um grau além um conhecimento bem acima daquela média, né? Digamos assim, da média das pessoas que estão ali naquele meio. Né? Então, se você pretende atuar como perito, né, a primeira coisa que eu tenho que dizer para você é estudar muito. Né? Eu até fiz um post recentemente, alguém mandou algumas perguntas assim, no sentido de dicas para estudar. Né? Porque eu trabalho, porque eu faço isso, enfim, todos nós trabalhamos, todos nós temos família, todos nós estamos no meio de uma pandemia, né? O momento não está fácil para ninguém. Né? Quem disser que o momento está fácil, enfim, não está fácil para ninguém. Então você tem que, na verdade, buscar sempre, achar um tempinho ali para se capacitar e estudar. E além dessa questão, né, que parece ser senso comum de estudar, um outro ponto que eu reputo que é fundamental é ter humildade. Eu acho que para que ele possa trabalhar com perícia contábil, seja criminal, seja civil,
ele, na condição de perito oficial ou perito judicial, ele tem que ter bastante humildade e discernimento, né, para ele perceber que ele vai estar atuando ali, né, com interesses que são caríssimos para as pessoas, né? Que é, primeiro, a liberdade, né, no caso da perícia criminal, e o aspecto patrimonial, né, principalmente na perícia civil. Então, a gente está falando de bolso e de liberdade. Então, são pontos muito sensíveis, né? Então, o profissional ele tem que ter um grau eu usei a expressão humildade, mas é no sentido de entender que ele não é o detentor, né, da verdade, né? Ele vai ter que realmente entender o caso específico onde ele está atuando, né? Até porque eu costumo dizer que num processo, né, seja civil, seja criminal, né, a assimetria de informação ela é gigantesca. O que é assimetria de informação? As partes que estão no processo têm muito mais informação, têm muito mais conhecimento do que o perito e do que o juiz. Então, uma das habilidades do profissional que vai atuar tanto como perito judicial quanto como perito oficial, criminal, é ter essa habilidade, essa sensibilidade, né, de reduzir essa assimetria de informação que está presente no processo. E muitas vezes a redução dessa assimetria de informação, né, a diferença de informação que está presente no processo, ela pode ser resolvida, né, com um bom relacionamento, né, que muitas vezes os peritos não conseguem levar a cabo isso, mas com um bom relacionamento técnico e maturidade técnica entre as partes, né? Então, além da vontade de estudar, digamos assim, da certeza que a pessoa tem que gostar de estudar, ela tem que ter uma qualidade que eu considero que é fundamental, que é a humildade para saber que ela não sabe de tudo, né? Que muitas vezes ela vai ter que buscar informação, vai ter que buscar ajuda, e a humildade para saber que essas informações elas estão presentes nos autos e são de posse das partes. Então ela tem que ter a tranquilidade, né, e às vezes até um jogo de cintura para trabalhar nesse campo, né? E por último, o que eu costumo dizer também é que o bom perito, né, e eu até me arvoro a dizer que eu sou um perito mediano, né, o perito ele tem que ter a capacidade de, no curso do processo, ele ter a certeza que ele vai andar num campo minado, né, mas ele tem que ter tranquilidade e jogo de cintura mesmo para andar nesse campo minado, porque o campo da perícia é um campo de conflito. Você tem duas partes ali que estão se engalfinhando, né? Então não é um lugar para bobo. Costumo dizer que perícia não é lugar para bobo, né? Porque você tem duas partes ali que estão brigando. Então você tem que estudar, tem que ter humildade, mas tem que ser safo, não pode ser bobo, não pode ser, me perdoe a expressão, vacilão, né? Verdade, Traduzindo verdade. em bom português. Então vamos para a próxima pergunta. Em que área o perito criminal contábil pode atuar? Como eu falei, assim, diversas áreas, né? Tanto como eu falei aqui, tanto atuando como assistente técnico, né? Assistente técnico das partes ali, especificamente de um réu de uma ação criminal, né? Imagine que uma pessoa está sendo acusada por um crime e não é porque ela está sendo acusada por um crime que ela é culpada. E ainda que ela seja culpada, ela tem que ser processada, responsabilizada, julgada, né, e apenada nos estritos termos da lei. E quem vai possibilitar que isso seja feito, né? Obviamente o advogado da parte e o perito, que vai atuar como assistente técnico dessa parte, né? Então é fundamental que o profissional ele perceba que ele tem esse campo de atuação, tá? Além de um outro campo que é um campo mais preventivo, né, que até em função dessa lei que eu falei, a Lei 12.846 de 2013, né, que é a lei anticorrupção, ela trouxe a necessidade e a obrigatoriedade das empresas investirem em programas de compliance, né? Então, quando a gente fala programa de compliance, estamos falando de quê? Que as empresas elas têm que ter uma atitude proativa, né, uma atitude preventiva, no sentido de evitar condutas ilícitas e impróprias dentro da organização, né? Então, esse profissional ele pode atuar tanto auxiliando a montagem de programas de compliance, como executando, eventualmente, medidas que a gente chama medidas de investigação interna, né, dentro das empresas, com o objetivo de quê? De identificar ilícitos mesmo, né, para que esses ilícitos sejam
eventualmente levados ao poder público. Além de um outro ponto também que está na lei anticorrupção, que é aquilo que a gente chama de due diligence. O que é a due diligence? É a devida diligência, né? Que as empresas elas têm que ter. Essa devida diligência é o quê? As empresas elas têm que conhecer muito bem, né, as pessoas com quem elas se relacionam. Então, normalmente, né, as empresas buscam o quê? Um profissional que vai realizar esse procedimento de due diligence, que é o quê? Verificar, de fato, conhecer ou assessorar a empresa, né, como ela conhecer todos aqueles que interagem com ela, desde funcionários, né, até parceiros comerciais. Por quê? Porque isso representa um fator de risco para a empresa, né? Se a empresa, eventualmente, se fizer uma parceria com uma outra empresa que está enrolada com a justiça, sob o ponto de vista fiscal, sob o ponto de vista, né, falando aí do NAF, né, sob o ponto de vista fiscal, ou sob o ponto de vista criminal mesmo, né, até com relação à questão da sonegação fiscal, um profissional de compliance ele vai poder o quê? Fazer esse tipo de alinhamento. Um perito contábil criminal vai poder fazer esse tipo de acompanhamento e de averiguação. Tá? Certo. Professor, pode falar por que o senhor escolheu a área de perícia criminal contábil? Cara, assim, eu sempre gostei muito desde criança, na verdade, né? Eu sempre gostei muito de pesquisar e de investigar. E se tem uma coisa que me dá prazer, realmente, é investigar, né? Participar de investigação, montar quebra-cabeças, né? Você, sei lá, você tem um monte de dado, e aí você tem que juntar aquelas partes ali, juntar aquelas... próximo de me formar, né? Eu já trabalhava na Receita Federal junto até com a Mari Rony, né? Eu estava próximo de me formar e estava já me preparando para estudar para o concurso de auditor fiscal. Já estava estudando, na verdade. Só que aí abriu o concurso para perito da Polícia Federal, né? Na época, né, eu também não vou ser hipócrita de não falar isso, na época o salário era muito atrativo, né? O salário era tipo o dobro do salário inicial do auditor fiscal. Hoje já acho que é praticamente a mesma coisa, mas na época era o dobro. Então aquilo me chamou a atenção. Por quê? Porque eu juntei, brincou muito jogo de detetive, eu juntei o útil ao agradável, né? Eu já estava na Receita, pensava em seguir carreira e fazer concurso para auditor fiscal. Só que aí abriu o concurso para perito e o salário era praticamente o dobro. Então eu falei, bom, eu tenho duas opções aqui, então eu vou correr atrás disso aqui. Aí, né, a sorte acompanha aqueles que estudam, que se dedicam, e eu dei a sorte de passar antes mesmo de me formar. Mas deu tudo certo, consegui colar grau e fui para e tomei posse tranquilamente. Perfeito. Quais são os desafios para quem está começando a atuar na área de perícia criminal contábil? Não só na área de perícia contábil criminal, mas eu diria que é em qualquer área de perícia, tá? De investigação, cara muito valeu, Mari. Assim, o que eu costumo dizer é o seguinte, para quem está no mercado hoje, tá? Para quem está no mercado hoje, dependendo da forma como você está posicionado, né, tem um conjunto de competências que são importantes que você, pelo menos, tenha para se manter no mercado, né? Para quem vai começar, eu lembro recentemente de uma pesquisa que foi divulgada, né, que dizia o seguinte, que muito provavelmente as profissões que serão demandadas dos meus filhos, né, e meu filho, na época, a matéria que eu vi, o resultado dessa pesquisa, meu filho tinha 7 anos, né, hoje ele está com 12. Então, assim, muito provavelmente em 20 anos depois, né, ou seja, meu filho estaria com 25, 26, 27 anos, né, essas profissões não existiriam mais, né, ou seriam novas profissões. Então, o que é que está normalmente vinculado a essa questão da modificação das competências necessárias para os profissionais que vão atuar? É justamente o quê? Essa evolução ou a revolução tecnológica pela qual nós estamos passando.
Então, uma coisa que eu acho que é fundamental para quem quer iniciar agora em qualquer ramo, qualquer área, é ter afinidade com lógica, com processamento de dados, com informações, tá? Por quê? Porque isso é o que vai, na minha percepção, é o que vai demandar dos profissionais, vai ser muito demandado dos profissionais no futuro. Então, por exemplo, o que é que eu vejo para o perito no futuro? O perito no futuro, ele ser basicamente como uma pessoa que vai orientar as partes e orientar o juízo em como se posicionar diante de um grande volume de dados, um grande volume de informações, né? Isso tudo levando em consideração o quê? A habilidade, né, técnica dentro de cada área do conhecimento. Então, o que eu gostaria de dizer assim, se você quer entrar em qualquer área agora, você tem que ter realmente uma vontade e habilidade, né, com essa análise de grandes volumes de dados e de informações. Aliado a competências, né, como é que a gente pode chamar? A qualidades, né, de relacionamento. Porque a gente vai chegar num determinado ponto em que as máquinas, né, os softwares, os computadores, eles já vão nos passar, né, a análise desses dados de forma mais mastigada, né, mais até do que nós temos hoje, né? E lá na frente, o divisor de águas vai ser justamente o quê? A capacidade de se relacionar com as pessoas e tirar desses dados a melhor informação, né? Então, eu acho que o que seria mais importante? Você realmente enveredar, né, estudar bastante essa questão da análise de dados, né, de dados sob o ponto de vista geral, né? Sim, senhor. Toda empresa precisa de um perito contábil? Veja só, o perito contábil, como eu falei, ele normalmente vai atuar, tá? Ele vai atuar quando há um conflito. Esse conflito pode ser um conflito efetivo, já está acontecendo, ou um conflito que está em vias de acontecer. Então, o perito contábil, ele não vai atuar, em princípio, tá? Em princípio, ele não vai atuar como um profissional que vai estar ligado a uma determinada empresa, se assalariado ou coisa do tipo, tá? O perito, ele vai ser o quê? Ele vai ser demandado para atuar quando há uma determinada necessidade, né, há um conflito em que ele vai ter que emitir uma opinião técnica. Essa pergunta foi interessante, por quê? Porque nada impede que o perito, ele também atue como consultor, tá? Ele vai ser o quê? Um perito, né, que vai atuar como perito. Eu só estou separando aí um pouquinho as estações, né? O perito, enquanto o profissional que vai atuar participando auxiliando a justiça ao solucionar conflitos, tá? E o consultor, que vai o quê? Prestar assessoria às empresas, que pode também ser um perito, né? É muito importante até para quem vai atuar como profissional liberal, é sempre bom, é sempre importante você ter mais de uma habilidade, ou melhor dizendo, mais de uma área de atuação, né? Porque o que é hoje pode não ser amanhã, enfim, e quando a dor de barriga, a fome aperta, né? Você tem que, Com tem que ter de onde certeza. tirar. Com certeza. Um processo de perícia criminal contábil pode ser avaliado em algum momento pelo CRC? Pelo CRC, sim, veja só, se o profissional estiver atuando como assistente técnico, sim. Tanto é que existia no passado, né, hoje não existe mais, a discussão se os peritos criminais precisariam estar registrados no conselho de classe. Tá? Por exemplo, eu sou contador, sou perito contábil da Polícia Federal. Eu precisaria estar registrado no CRC para atuar como perito contábil criminal? Não. Tá? Não existe essa obrigatoriedade. Não, veja só, eu não estou aqui, antes que as pessoas entendam de forma equivocada, eu não estou defendendo um ponto de vista, eu estou simplesmente relatando o que é. Né? O perito contábil criminal oficial, ele não precisa estar registrado em conselho de classe. Tá? Então, não estou emitindo juízo de valor. Eu, particularmente, acho que deveria estar, mas, enfim, não está registrado, não há essa obrigatoriedade. Tá? E isso é pacificado, inclusive isso foi objeto de discussão, chegou até, salvo engano, até o Supremo Tribunal Federal, que é a instância maior do nosso Poder Judiciário, e não há essa necessidade nem essa obrigatoriedade. Tá? Se ele estiver atuando como assistente técnico das partes,
necessariamente ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Contabilidade da sua jurisdição. Então ele tem que ser um contador legalmente habilitado, né, para atuar como assistente técnico das partes ali num processo criminal. E havendo essa necessidade, essa obrigatoriedade de estar registrado no Conselho de Classe, o processo eventualmente, né, a atuação dele eventualmente pode ser levada ao Conselho de Classe, tá? Na condição de assistente técnico. Na condição de perito oficial, eu entendo que não, né? E não é o que eu defendo, é o que é. Tá? É aquela história, eu não costumo ficar divagando no que deveria ser. É o que é, né? Com Ponto. A lei certeza. não exige, a lei só exige que eu seja profissional com um nível superior, né, para ter ingressado no concurso e fazer as provas e ponto. E segue a vida. Perfeito, perfeito. Nossa live está perto de chegar ao final e antes de encerrar, eu vou estar fazendo uma última pergunta. Os recém-formados podem ser peritos judiciais? Se sim, quais os requisitos? Muito bom. Veja só, o recém-formado, ele pode ser perito judicial? Pode. Eu, salvo engano, só o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá, que exige, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que exige 2 anos de formado, tá? Além de que o profissional tem que fazer um curso, tá, para se habilitar para atuar como perito judicial no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nos outros tribunais eu não tenho essa informação e nem no próprio tribunal, na Justiça Federal. Então, um recém-formado pode ser perito judicial? Pode, tranquilamente. Ele só precisa o quê? Primeiro, se ele for bacharel em contabilidade, né? Ele precisa o quê? Estar inscrito no Conselho Regional de Contabilidade, então tem que ter feito o exame de suficiência, tem que ter passado, tem que ter o seu registrozinho bonitinho e estar em situação regular. Estando em situação regular, perante o Conselho Regional de Contabilidade, o próximo passo é o quê? Se inscrever no cadastro do tribunal. Tá? Então, tem o CRC e se inscreveu no cadastro mantido pelo tribunal, ele já e aí, obviamente, ele sendo o cadastro dele sendo validado no tribunal, seja o Tribunal de Justiça ou o Tribunal ou Justiça Federal, né, o cadastro dele estando válido, né, ele foi aceito, ele já está apto a receber nomeações, né, e já está apto a atuar. Então, não existe nenhum outro tipo de exigência no momento, né, basta que ele seja o quê? Um profissional legalmente habilitado, né, no caso, que ele esteja inscrito no Conselho Regional de Contabilidade, tá, e inscrito também no cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz do processo esteja vinculado, né? Então, e para se inscrever é muito simples, é muito tranquilo. Eu recebo às vezes muitas perguntas, professor, como é que eu faço para me inscrever? Tá, é simples. Vai lá no Google tem tudo. Com Coloca certeza. lá, cadastro perito, Tribunal de Justiça da Bahia. Já vai aparecer lá direitinho a página do Tribunal de Justiça, né, o programinha que você tem, os campos que você tem que preencher, né, para se inscrever nesse cadastro do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ou do TRT, ou da Justiça Federal. Então vai lá que você vai acessar tranquilamente. Se você já souber o endereço direto, vai lá para o endereço do Tribunal de Justiça, coloca lá perito e você já vai achar o campo direitinho para você preencher seus dados. Aí você eventualmente vai ter que mandar algum tipo de documentação ou fazer o upload dessa documentação, né, no próprio sistema. Aí lá na outra ponta você vai ter um servidor da Justiça que vai receber aquela documentação, vai conferir, vai validar a sua documentação e pronto, você já está inscrito no tribunal. Essas nomeações, elas acontecem o quê? Também de forma automática, eletrônica, né? Então há esse cadastro, você vai eventualmente receber um e-mail, né, que você vai ter que informar seu endereço eletrônico, né, seu currículo, vai ter que informar isso também, para que você possa receber essas nomeações. Tá? Então, um profissional recém-formado pode ser perito? Pode, tranquilamente, não há problema. Deve ser perito se ele estiver preparado, porque a responsabilidade é grande, né, e as penalidades também são grandes caso o profissional não atue de forma adequada. Tá? Perfeito, professor. Então, nossa live chegou ao final.
inicialmente, nossa live está chegando ao final e eu gostaria de agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite e também por ter nos proporcionado essa tarde muito proveitosa e de muito conhecimento. Também gostaria de lembrar que toda semana temos lives desse horário e todas as quarta-feiras. E também gostaria de convidar todos para conhecer nossos outros canais, como blog, podcast e YouTube. Toda semana temos conteúdos lá. Oh, legal. Agradeço a vocês aí pelo convite, tá? Estou aí à disposição, que eu puder contribuir. Festejo a iniciativa de vocês, né? Uma iniciativa muito proveitosa, no sentido de realizar essas lives, manter esse contato, né? Utilizar as redes sociais e principalmente que me parece que é uma iniciativa dos alunos, né? Me corrija se eu estiver errado. O quê? O projeto? O NAF? O projeto das lives? Sim, a gente que comanda as lives. O professor Airan que decidiu. Pronto, show de bola. Eu achei muito boa. Parabéns aí à Muito bom professora mesmo. Airan. Achei uma iniciativa fantástica. Vai contribuir muito para o desenvolvimento pessoal de vocês também. Muito, Né? muito. Porque uma das coisas que vai contar muito como habilidade profissional é a capacidade de vocês interagirem entre si, né? E de colocarem a cara a tapa nesse mundo digital. Verdade. Então isso aí é muito interessante, vai ser um aprendizado muito grande para vocês. Né? Uma das coisas que eu fiz já desde muito cedo foi me colocar em situação de tensão, falando para muita gente. E aí eu fui aprendendo, e hoje eu não tenho mais medo de falar para ninguém. Eu ainda então, beleza, estou meu amigo. iniciando. Mas você vai lá, você vai tem que fazer. Com certeza, né? com certeza. Tem que fazer. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez e até a próxima. Falou, meu amigo. Um grande abraço aí e até a próxima. Até a próxima, tchau. professor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.